Capítulo 1. Pela graça de Deus, a página 9. Neste primeiro capítulo, somos convidados a mergulhar no profundo e transformador conceito da graça divina, que se revela como um elemento central na vida cristã e na experiência enriquecedora dos desbravadores. A graça de Deus é apresentada como um dom gratuito, um presente que não podemos conquistar por nossas próprias forças, mas que é oferecido a cada um de nós com amor incondicional. O capítulo explora como essa graça se manifesta em diversas situações do cotidiano, permitindo não apenas a salvação, mas também promovendo um crescimento espiritual contínuo. É uma força que nos capacita a superar desafios e a enfrentar as dificuldades com esperança e fé. Ao reconhecer a presença da graça em nossas vidas, aprendemos a valorizar cada momento e a ver o mundo com novos olhos. Além disso, o texto destaca a relevância de reconhecer a graça em todas as áreas da vida, nas relações familiares, nas amizades, nos estudos e nas atividades do dia a dia. Essa percepção molda nosso caráter e influencia nossas ações, ajudando-nos a nos tornarmos jovens mais compassivos, altruístas e conscientes do nosso impacto no mundo ao nosso redor. O foco deste capítulo é proporcionar uma compreensão mais profunda da graça. Não se trata apenas de uma teoria abstrata ou de um conceito teológico distante, trata-se de uma força prática e viva que tem o poder de transformar vidas. Através de histórias inspiradoras e exemplos concretos, somos encorajados a vivenciar essa graça diariamente, permitindo que ela guie nossas decisões e nos conduza em nossa jornada espiritual. Ao final do capítulo, somos desafiados a refletir sobre como podemos ser instrumentos da graça de Deus na vida dos outros, espalhando amor e compaixão em nossa comunidade. Afinal, vivenciar a graça é também compartilhar esse presente maravilhoso com aqueles que nos cercam. Capítulo 2. Serei puro, a página 19. Neste capítulo, a pureza é exaltada como um valor fundamental na vida dos desbravadores, refletindo um compromisso profundo com a moralidade e os princípios cristãos. A pureza não se limita apenas ao comportamento exterior, mas também abrange os pensamentos e palavras, formando um todo coerente que representa a integridade do indivíduo. O capítulo discute a importância de manter a pureza em todas as áreas da vida, explicando por que isso é crucial para um testemunho cristão eficaz. Ser puro implica uma escolha consciente de viver de acordo com os padrões estabelecidos na Bíblia. O texto oferece orientações práticas sobre como os jovens podem se preservar moralmente e espiritualmente em um mundo repleto de tentações e desafios. São apresentadas estratégias para cultivar pensamentos saudáveis, expressar palavras edificantes e realizar ações que honrem a Deus. Além disso, o capítulo enfatiza a importância de buscar apoio em comunidade e manter relacionamentos que incentivem a pureza. Ao final, somos convidados a refletir sobre como viver uma vida pura pode impactar positivamente não apenas a nós mesmos, mas também aqueles ao nosso redor. Capítulo 3. Serei bondoso, a página 26. Neste capítulo, a bondade é destacada como uma característica essencial para os desbravadores, sendo apresentada como uma expressão prática do amor cristão. A bondade vai além de simples gestos, ela se manifesta através de ações concretas que beneficiam os outros e refletem o caráter de Cristo. O capítulo explora diversas facetas da bondade, enfatizando como pequenos atos podem fazer uma grande diferença na vida das pessoas. São oferecidos exemplos inspiradores de como demonstrar bondade nas interações diárias, seja através de palavras encorajadoras, atos de generosidade ou simplesmente ouvindo alguém que precisa desabafar. O texto também aborda situações desafiadoras em que ser bondoso pode exigir coragem e sacrifício, mas ressalta que esses momentos são oportunidades valiosas para viver o amor cristão na prática. Ao final do capítulo, somos incentivados a identificar maneiras de cultivar uma atitude bondosa em nosso cotidiano e a nos tornarmos agentes de mudança positiva em nossas comunidades. Capítulo 4. Serei leal, a página 38. Neste capítulo, o conceito de lealdade é explorado em profundidade, abordando a fidelidade não apenas a Deus e à Igreja, mas também aos compromissos pessoais que assumimos ao longo da vida. A lealdade é apresentada como um valor central para os desbravadores, crucial para construir relacionamentos sólidos e confiáveis. O texto detalha como ser leal em diversos contextos, nas amizades, nas responsabilidades escolares e nos compromissos com o grupo dos desbravadores. A lealdade exige consistência e integridade, ser fiel aos nossos princípios mesmo quando enfrentamos pressões externas é um verdadeiro testemunho da nossa fé. O capítulo também discute o impacto da lealdade nas dinâmicas do grupo e como ela fortalece os laços entre amigos e colegas. Ao final do capítulo, somos desafiados a refletir sobre as áreas da nossa vida onde podemos demonstrar maior lealdade e como isso pode influenciar positivamente aqueles ao nosso redor. A lealdade não apenas honra nossos compromissos pessoais, mas também glorifica Deus em nossas ações diárias. Capítulo 5. Guardarei a lei dos desbravadores. Neste capítulo, a lei dos desbravadores é apresentada como um guia essencial para a formação do caráter cristão.
Cada princípio é uma diretriz que ajuda na construção de valores morais e éticos. Análise das leis. Em cada lei pode ser vista como um pilar que sustenta a vida do desbravador. Por exemplo, a primeira lei pode enfatizar a importância da honestidade, enquanto outra pode abordar o respeito ao próximo. Aplicação prática. Os jovens podem aplicar essas leis em suas interações diárias, seja na escola, em casa ou em atividades comunitárias. Organizar debates ou atividades que promovam esses princípios pode ser uma maneira eficaz de internalizá-los. Capítulo 6. Serei servo de Deus e amigo de todos. Aqui, o conceito de servidão é fundamental. O capítulo destaca que servir aos outros é uma extensão do amor cristão. Importância do serviço. Em servir não é apenas ajudar, mas também é uma forma de demonstrar amor e compaixão. Isso cria laços mais fortes dentro da comunidade. Sugestões práticas. Os desbravadores podem se envolver em projetos de voluntariado ou ajudar em atividades da igreja, cultivando uma atitude de serviço tanto em pequenas ações diárias quanto em grandes iniciativas. Capítulo 7. Observar a devoção matinal. A devoção matinal é apresentada como um ritual poderoso para começar o dia. Práticas devocionais eficazes. O capítulo pode sugerir formas de oração e meditação sobre versículos bíblicos que ajudem a centrar os pensamentos e preparar o coração para os desafios do dia. Crescimento espiritual. Quando os jovens se dedicam a esse tempo de devoção, eles não apenas se conectam com Deus, mas também desenvolvem disciplina pessoal que pode ser aplicada em outras áreas da vida. Capítulo 8. Cumprir fielmente a parte que me corresponde. Neste capítulo, a responsabilidade pessoal é enfatizada como essencial para o sucesso coletivo. Responsabilidade individual. A ideia é que cada desbravador deve reconhecer seu papel dentro do grupo e executar suas tarefas com comprometimento. Contribuição para o grupo. E isso não só ajuda no cumprimento das metas organizacionais, mas também ensina sobre trabalho em equipe e confiança mútua entre os membros. Capítulo 9. Cuidar de meu corpo. Este capítulo enfatiza que o cuidado com a saúde física é uma extensão do testemunho cristão. Importância do estilo de vida saudável. E manter um corpo saudável não é apenas uma questão de bem-estar físico, mas também espiritual. Um corpo saudável permite que os jovens sirvam melhor a Deus e aos outros. Orientações práticas. O capítulo pode sugerir práticas como uma alimentação balanceada, a importância de se manter hidratado, e a inclusão de atividades físicas na rotina diária. Além disso, pode abordar a importância do descanso e do sono adequado. Conexão com o bem-estar espiritual. O cuidado com o corpo pode ser visto como uma forma de honrar a criação de Deus, reconhecendo que somos templos do Espírito Santo. Capítulo 10. Manter a consciência limpa. Aqui, o foco é na integridade moral e na honestidade. Importância da consciência limpa. Uma consciência limpa é fundamental para viver em paz consigo mesmo e com Deus. O capítulo discute como as ações e pensamentos podem afetar essa paz interior. Lidando com sentimentos de culpa, a obra do perdão é central neste tema. O capítulo pode oferecer conselhos práticos sobre como buscar o perdão de Deus através da confissão e arrependimento genuínos. Restauração da paz interior e a importância de se reconciliar não só com Deus, mas também com os outros, é um aspecto essencial para manter uma consciência limpa. Capítulo 11. Ser cortês e obediente. A cortesia e a obediência são exploradas como qualidades fundamentais nas interações humanas. Cortesia nas relações pessoais. Ser cortês envolve tratar os outros com respeito e consideração. Isso ajuda a construir relacionamentos saudáveis e harmoniosos dentro da comunidade. Obediência como reflexo do caráter cristão. A obediência às autoridades e normas estabelecidas demonstra respeito e compromisso com a ordem social. O capítulo pode incluir exemplos práticos de como ser obediente em diferentes contextos, seja em casa, na escola ou na igreja. Ambiente harmonioso. Ao cultivar essas qualidades, os desbravadores ajudam a criar um ambiente respeitoso e acolhedor, onde todos se sentem valorizados. Capítulo 12. Andar com reverência na casa de Deus. Neste capítulo, a reverência e o respeito na igreja são fundamentais. Comportamento respeitoso. O capítulo enfatiza que a casa de Deus é um lugar sagrado, e isso deve ser refletido em nossas atitudes. Isso inclui comportamentos como falar em voz baixa, evitar distrações e vestir-se adequadamente para o culto. Seriedade da adoração. Participar de atividades na igreja não é apenas um dever, mas uma oportunidade de se conectar com Deus e com a comunidade. A reverência ajuda a criar um ambiente propício para a adoração genuína. Exemplos práticos. Poderia incluir orientações sobre como preparar o coração e a mente antes de ir à igreja, como orar pela experiência do culto e como se envolver nas atividades de maneira respeitosa. Capítulo 13. Ter sempre um cântico no coração. A música desempenha um papel vital na vida cristã.
Importância do louvor. Neste capítulo explora como a música pode elevar o espírito e fortalecer a fé. Ter um cântico no coração significa estar sempre disposto a louvar, independente das circunstâncias. Incorporando música no dia a dia, sugestões práticas podem incluir ouvir canções espirituais, cantar durante as atividades diárias ou até mesmo aprender a tocar um instrumento musical como forma de adoração. Louvor como encorajamento espiritual. Na música pode servir como uma forma de encorajamento e conforto em momentos difíceis, lembrando-nos das promessas de Deus. Capítulo 14. Ir aonde Deus mandar. Este capítulo final destaca a disposição para seguir a vontade de Deus. Obediência à orientação divina. Ser aberto às direções de Deus é crucial, mesmo quando isso traz desafios. O capítulo pode incluir histórias inspiradoras de pessoas que seguiram o chamado divino e as bênçãos que resultaram disso. Desafios e mudanças. A disposição para mudar planos ou enfrentar dificuldades por causa da fé é uma demonstração poderosa de confiança em Deus. Isso pode incentivar os jovens a serem corajosos em sua caminhada espiritual. Encaminhamento para a ação. O capítulo pode encorajar os leitores a buscarem ativamente saber qual é o plano de Deus para suas vidas através da oração, leitura da Bíblia e conselhos sábios. Considerações finais. O livro, pela graça de Deus, oferece uma abordagem abrangente para o crescimento espiritual dos desbravadores. Princípios práticos. Em cada capítulo não só ensina princípios espirituais, mas também fornece orientações práticas que podem ser aplicadas no dia a dia dos jovens. Inspiração e capacitação. O objetivo é inspirar os desbravadores a viverem segundo os valores da Igreja Adventista do Sétimo Dia, refletindo o caráter cristão em suas ações e atitudes.